Boa noite, queridos, cuidadoras queridas, profissionais da arte do cuidar, muito boa noite, sejam bem-vindos. Só coloca aí se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo bem com a imagem, se tá tudo bem com o áudio. Pra gente começar aí nossa live de hoje. Tá muito frio na minha cidade, como é que tá aí? Aqui tá um frio de doer os ossos. Olha, eu tô mexendo aqui pra poder... Obrigada, Marcelino, pela sua presença. Daqui a pouco a gente vai começar. Já são 8 horas. E hoje eu vou fazer um encontro como se fosse uma palestra, né? Vocês quase não vão me ver, mas vocês vão ver mais o conteúdo, porque o conteúdo que eu fiz hoje é um conteúdo que eu quero que vocês reflitam bastante, né? É mais uma reflexão, então meu intuito é que vocês ouçam bastante a minha voz, tá? O tema da live de hoje é Caminho da Esperança nas relações envolvendo os idosos, olhar da complexidade sobre a pandemia da Covid-19, tá? Esse é um assunto que eu já venho postergando devido à situação até da crise e da própria pandemia em si, que deixa todo mundo muito à flor da pele com alguns temas, né? Mas eu acho que agora já se faz mais do que necessário. E a visão gerontológica, né, a contribuição que a faculdade vem me dando sobre o meu olhar, é muito importante, assim, eu estou entrando em várias reflexões e isso tem me dado uma conscientização maior, uma atuação melhor dentro da minha área, tá? Então, gente, deixa eu me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, meu nome é Danile de Oliveira, eu sou cuidadora de idosos e profissional da gerontologia, estudante de tecnólogo em gerontologia pela Estácio de Sá, ok? Vou desligar aqui minha musiquinha para a gente poder começar. Tava escutando uma música clássica. Bom, gente, sem mais delongas, eu vou colocar aqui você no suporte, meu telefoninho. E vou deixar vocês em pé. Em pé não, desculpa, deitado. Deitem aí seus celulares também, tá? Para vocês verem os slides que eu fiz. Vamos lá, vamos começar. Todos abram bem os ouvidos. Eu não vou ver os comentários agora, então qualquer dúvida, qualquer pergunta, mandem no final da live, tá? Ou mandem por direct, enfim, depois da live. Quem assistir depois também estou aberta, tá? Comentários. E hoje vamos falar desse caminho, né, da esperança nas relações envolvendo os idosos. Eu gostaria de propor a todos que estão assistindo um novo olhar, tá, sobre essas relações envolvendo nossos mais velhos, principalmente durante e depois da pandemia da Covid-19. Esse encontro de hoje é todo baseado numa aula que eu assisti na Combracé, né, da professora doutora Karina Silveira. Combracé quer dizer Congresso Brasileiro Saúde e Envelhecimento Humano Online. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês hoje? Os idosos foram o centro da discussão na pandemia da Covid-19, né? Os idosos ficaram classificados como grupo de risco e eles ficaram bastante assim na vitrine de todo esse processo, né? E carecendo bastante de atenção especializada, principalmente da enfermagem e dos profissionais de saúde, para minimizar os efeitos desastrosos
no sistema de saúde e em toda a sociedade, ok? Vamos aos números aí, o quantitativo de idosos no mundo. Olha como cresceu e como está crescendo e como vai continuar a crescer o número de idosos em todo o mundo e no Brasil também não será diferente, tá? Em 2020 já foram computados aí cerca de 1 bilhão e 100 idosos, com projeção de 3 bilhões e 100 em 2100, ou seja, esse número aqui ele vai dobrar até 2100, né? Isso nos traz um alerta de que o mundo, o Brasil, ele não será um país de jovem, ele será um país de pessoas envelhecidas, de idosos, de pessoas idosas, né? No Brasil já são quase 30 milhões e em 2020 a previsão é de 72 milhões e 400 mil em 2100. Ou seja, esse número também vai mais que dobrar, né? E o que eu queria que vocês percebessem aqui? Que a pirâmide etária ela vai se inverter, né? O que eu falo para vocês sobre o tsunami grisalho, ele vai acontecer, ele já está acontecendo e nós temos que nos preparar para a revolução da longevidade, ok? A mortalidade de idosos no Brasil durante a pandemia, e aqui eu trago alguns números para a gente também ficar bem alerta e consciente dessa problemática que estamos vivendo, né? Idosos de 60 a 69 anos, a taxa de morte foi de 8,8%, 3,8 vezes maior que a média geral. Idosos com 70 a 79 anos, a taxa de mortalidade é de 8%, ok? Idosos com 80 anos ou mais são a maioria dos mortos, ou seja, 14,8%. Isso também nos traz um alerta, e mesmo com toda essa mortalidade dos idosos na pandemia, o número de idosos só tende a crescer, não vai fazer diferença na inversão da pirâmide etária. Durante a pandemia da Covid-19, né, que vem se estendendo aí desde 2019, o mundo e o Brasil vivenciaram esforços para combater a Covid. Ações de distanciamento foram impostas e isolamento social, principalmente dos idosos, devido à falta de tratamento, precoce principalmente. Não havia um protocolo para se proteger, né? Não há ainda um protocolo para se proteger agora que está chegando a vacina. Então, essas ações de distanciamento e isolamento social causaram muitos transtornos e estão causando muitos transtornos, não só para os idosos, como para toda a nossa sociedade. Então, eu quero colocar para vocês aqui a complexidade da pandemia e os impactos dessa complexidade da pandemia, tá? Todos nós estamos aqui num mesmo destino planetário. É um problema, é uma problemática mundial, né? Onde nós percebemos, onde nós testemunhamos muita crueldade, muitas repressões, muitos preconceitos e muitos estereótipos, né? Pré-julgamentos com relação aos idosos. Já tinham essa crueldade antes e durante ficou muito evidente, e daí surgiram crises múltiplas, né? Ficou muito evidente a carga de preconceitos e estereótipos sobre as pessoas idosas. E em 1932, com a lucidez que pode ser considerada extremamente atual para os tempos da pandemia, Paul Valery afirmou, alinhado à teoria da complexidade, que jamais a humanidade reuniu tanto poder a tanta desordem, tantas preocupações a tantas manipulações e tantos conhecimentos a tantas incertezas.
Em 2020, aqui no Brasil, foram destacadas aí muitas orientações, foram impostas muitas diretrizes e decretos com recomendações, né, de distanciamento social, de isolamento, e ficou muito evidente a heterogeneidade dos idosos brasileiros, evidenciada principalmente pelas dificuldades em atender às suas demandas, principalmente com relação às fragilidades. E aí foram expostos problemas, tanto problemas familiares, como problemas com a rede de apoio dessas pessoas idosas, né? Eu costumo falar que essa problemática ela foi evidenciada também pela grande quantidade de pessoas que foram trabalhar home office e de repente se viram como cuidadores, né? Como cuidadores informais ou familiares. Quem não era passou a ser, quem não tinha convívio com a família, né, passou a ter. Então, várias questões aqui ficaram bem evidentes e nós vamos ver aqui nos próximos slides. Ficou também muito evidente que nós temos que ter compromisso não só consigo próprio, mas também com o próximo. E esse compromisso agora ele deve ser permanente. Acabou a era do egoísmo, acabou a era do egocentrismo, né? E nisso a visão da gerontologia, ela é muito bacana, né? Porque ela nos traz uma visão holística, ela nos traz uma visão ampla, ela nos traz uma visão mais humana, né? Dos próprios cuidados com a pessoa idosa, né? A gerontologia nos traz a visão do estímulo da autonomia e da independência. E durante a pandemia, nós precisamos estimular em dobro por conta do isolamento social e desse distanciamento todo. A gente teve que ter um trabalho mais voltado para a manutenção da funcionalidade da pessoa idosa. O idoso brasileiro, né, nós podemos constatar aí que o idoso brasileiro, ele é o principal provedor financeiro das famílias, ele é o que conduz, ele é o responsável financeiro de muitas famílias, da maior parte das famílias. Isso também ficou muito evidente, o papel dele, né, dessa pessoa idosa, desse protagonismo, digamos assim. E aí as necessidades desse isolamento, desse distanciamento social, dessa permanência domiciliar, ficou evidente que a rede de apoio teve que fazer de tudo, se desdobrar para poder fazer as compras e para poder promover a autopreservação de saúde dessa pessoa idosa como ação primária, né? Então, esses momentos vividos durante esta repentina pandemia ratificaram aí as dificuldades econômicas, de saúde, sociais, culturais, éticas e morais envolvidas nas relações com os idosos, abordando a complexidade inerente como problema fundamental e como um novo paradigma. Ou seja, dessa crise vem surgindo diversas mudanças que eu acredito que, se nós formos refletir realmente, elas serão permanentes, ok? Então, como o sistema planetário está condenado a essa mudança, mediante processos múltiplos, reformadores e transformadores, né, que tem que se coligar, quiçá o momento pandêmico seja o começo do caminho da esperança para os novos tempos, proporcionando aí um olhar extradisciplinar, multidisciplinar, vislumbrando a integralidade, o modo de fazer a enfermagem gerontológica e promovendo o cuidado com empatia, conhecimento científico e inovação. A enfermagem gerontológica ela teve um destaque muito grande, um destaque porque os profissionais da enfermagem gerontológica fizeram a linha de frente estão fazendo, né, a linha de frente
durante essa pandemia da Covid-19 e estão fazendo uma imensa diferença aí nos procedimentos de tratamento, né? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas devido até uma iniciativa da enfermagem gerontológica nas linhas de frente, tem um projeto de lei em tramitação para aprovar, que é o projeto da videochamada, né? Ficou permitido, então, que os pacientes que estavam internados nas UTIs pudessem fazer chamadas de vídeo com seus parentes, com seus amigos, para assim ajudar no prognóstico dessa doença tão devastadora, né? Nós devemos, então, a partir desse momento, reformular o nosso pensamento, perceber as transformações vivenciadas durante a Covid, que poderão ser profundas, poderão não, são profundas, e tem retificado na prática a essencialidade do cuidado gerontológico, de enfermagem, né, do cuidado de saúde, que está fortalecido, que está mais robusto, que está mais preparado para as necessidades emergentes e reemergentes. E como estão os idosos na pandemia da Covid? Como podemos repensar a forma de ver as pessoas idosas, a forma de tratar, a forma de lidar, a forma de cuidar? Como podemos reformar o pensamento e repensar a reforma em relação aos seres humanos idosos? E no momento existem modelos estandartizados do desenvolvimento humano que estão ignorando solidariedades, estão ignorando habilidades e estão ignorando a sabedoria dos mais velhos. Então, diante dessa situação vivida, devemos repensar a diversidade os diversos tipos de velhice, devemos pensar na complexidade do viver. Devemos pensar que a partir dos 40 anos, né, começaremos aí a entrar com o pé direito na nossa terceira idade, 40, 50, 60, e a maior parte das nossas vidas, ou seja, meio século, vamos passar dentro dessa etapa da vida que é a velhice, né? Temos que repensar essa diversidade de ser humano, essa complexidade do viver. Temos que romper com essa sociedade multipolar que só focaliza na juventude, na produtividade. A mudança que a pandemia, né, nos trouxe faz repensar e reforçam a reforma emergente dentro de nós. E como fazer para iniciar essa reforma do pensamento? Por onde começar? Isso é uma tecla que tem que ser batida e debatida por diversas vezes, por longos e longos anos, para que nós possamos mudar essa geração e mudar o pensamento e as crenças dessa geração, para que nós possamos mudar o nosso ponto de vista. Né? Muito se foi visto de informações que foram disseminadas e divulgadas em redes sociais, memes pejorativos com informações negativas e carregadas de julgamento e exclusão sobre as pessoas idosas. Né? Quem não viu alguma publicação dos próprios familiares, áudios, fotos, vídeos, onde essa relação geracional como uma vingança propriamente dita aos idosos, né? Exaltando aí nessas informações e divulgações de rede social as dificuldades de comportamento e de adequação em relação ao distanciamento, que não foram vividas só pelos idosos, nós também, os mais novos, os jovens, as crianças estão sofrendo e estamos tendo dificuldades de comportamento, assim como eles. Mas essas informações e divulgações, elas insuflavam interpretações de idosos reticentes, teimosos e desobedientes. Imagina, essa relação geracional, ela tem que ser revista. Muitas dessas publicações eram carregadas de desprezo, de xingamentos, de ofensas e humilhações, não só entre os familiares, mas também com outras parcelas da sociedade.
nós devemos nos preparar para a cultura do envelhecer. Nós temos que começar pelo nosso próprio ser e nosso próprio contexto de vida, porque o que eu tenho mais visto são idosos cuidando de idosos. Os jovens não têm essa empatia, não estão tendo essa compaixão de contribuir para essa cultura do envelhecer. Se torna então aí um desafio cultural, um desafio sociológico, um desafio cívico, que incitem em todos nós uma metamorfose, uma verdadeira e profunda transformação. Há que se ter um desenvolvimento multiforme da sociedade, circunstâncias de decisão planetária para problemas vitais, como viver no mundo envelhecido. Perante este desafio da pandemia da Covid-19, e conscientes das necessidades que envolvem os idosos brasileiros, muitos sentem-se impotentes, muitos idosos ficam resignados, caem no fatalismo e perdem a esperança ou se enraivecem. Se torna oportuno, pessoal, que exista essa consciência do quão dramáticos os fatos ocorridos estão sendo para a espécie humana. O momento atual suscita não apenas consciência das ambivalências, dos riscos e perigos, mas também de suas chances de promover a evolução humana. Quem aqui de nós não entrou numa profunda reflexão e não viu de que como de 2 anos para cá, a gente evoluiu com princípios e valores, a gente se refez, né? E repensamos quem será que queremos ser a partir de agora? Que tipo de pessoa? O que eu estava fazendo errado? O que eu posso fazer de certo? Então, despertar essa consciência sobre as possibilidades de novas políticas direcionadas às pessoas idosas, carregadas de solidariedade, né, e de uma profunda reforma transformadora, né, de si. Devemos reformar nossas mentes, partir desse diagnóstico gerontológico, que tem essa visão mais holística, mais ampla, em que a multiplicidade e agravamento dos problemas envolvendo os idosos tiveram simbiose com os males da sociedade e da civilização, ampliando ações egoístas, perversas e reducionistas. Ficou muito claro e evidente esses males sociais, eles ficaram cada vez mais na nossa cara, né? Mais exposto. Questões como o individualismo, a pressão tecnológica, o consumo descontrolado, de tudo, não só de medicamentos, mas de tudo, ausência de compartilhamento econômico e moral, hiperespecialização do trabalho com prevalência de jovens e desmotivação ao viver. Tá tendo muita carência de empatia, pessoal, muita carência de simpatia, também de compaixão, traduzida aí pela indiferença, exclusão, falta de cortesia com o idoso, além da ausência de reconhecimento deste ser digno, né? Como um ser carregado de sabedoria. Os jovens estão perdendo a consciência de que eles serão idosos no futuro, se eles não morrerem. Então, a partir disso, vamos caminhando aí para uma reflexão sobre os caminhos da esperança dessa questão. Vamos ficar aberto para uma cultura ativa, vamos ficar aberto para um reconhecimento e para um respeito, assim como é lá na cultura do Japão, onde os mais velhos são respeitados, onde os mais velhos são reverenciados. É o momento de revitalizar o pensamento gerontológico. Vamos fomentar a cultura do envelhecimento no Brasil. A sociedade precisa se curar, pessoal. Vamos começar por nós. Ações de solidariedade, empatia, compreensão se fazem necessários. Curas através do amor, tanto individual como coletivo, envolvendo aí as relações afetivas e de amizade,
viabilizando o bem-estar emocional, psíquico e moral dentro da nossa comunidade, que é o Brasil, e é isso que eu desejo. Vamos acabar aí com essas facetas de angústia, frustração e deslocamento. Vamos valorizar a qualidade de vida, não só da vida, das relações, do ar, da alimentação, das águas, da saúde, do clima, do viver, do nosso planeta. Vamos nos desintoxicar dessa produtividade incessante, dessas atividades contínuas e prevalentes do individualismo, da desvalorização do outro, traduzindo-se em patologia comprometedora que envolve tanto o idoso como a sociedade. Precisamos rehumanizar as relações, principalmente com os nossos idosos. Devemos e precisamos rehumanizar as relações dentro do nosso seio familiar e da sociedade, exemplificando aí com respeito, com zelo para com o idoso, incluindo compreensão sobre as alterações tanto da senescência como da senilidade. Devemos promover políticas de cuidado ao idoso, pessoal, que exclui a rejeição, exclui a desmotivação, exclui a residencialização e a videoproteção exacerbada, possibilitando aí liberdade para os espaços de compreensão e afeição do idoso no meio social. Devemos envolver os jovens, crianças, adolescentes e adultos como elos coletivos com os idosos, todos vivendo no mesmo ambiente. Há exemplos fortíssimos que esse elo só traz benefícios. Nos Estados Unidos temos exemplos de centros que promovem essa convivência e que dá muito, muito certo. Projetos imbuídos de convivência entre idosos e crianças. As crianças afetam os idosos afetam as crianças de maneira muito, muito positiva. Os jovens podem até ser mais fortes fisicamente, mas são os idosos que detêm a sabedoria de vida. Então, de que modo a gente pode fazer e promover essa relação, que pode se tornar extremamente simbiótica, a qual pode emancipar aí a todos e conduzir a uma dignidade humana? É momento de crise, pessoal, mas é momento de revolução e é na crise que as mudanças vêm. Eu acredito na revolução da longevidade. Essa crise é uma ótima oportunidade para remodelar a sociedade no que concerne as relações com o idoso. Algumas mudanças não são numéricas, mas qualitativas e relacionais de evolução humana. Reforma é preciso. Reforma ampla e profunda, reforma de paradigma, reforma cultural, reforma ética e moral. O que eu trago aqui, pessoal, é uma reflexão sobre o nosso individualismo, as maneiras como nós temos de oprimir e excluir a pessoa idosa, praticando a violência, Esse mês, o junho, é o mês de campanha, contra a violência idosa, contra o idadismo, contra o ageísmo, contra todo tipo de violência, seja física, emocional, psicológica, financeira, enfim. Somos todos responsáveis para que os idosos sejam aí incluídos dentro da sociedade, não como um descarte, como a OMS está querendo fazer, com essa campanha da velhice é doença, querendo classificar, botar no CID aí, velhice como doença, isso é um absurdo. Precisamos aí integrar as gerações, afastar a segregação. Vivemos num tempo que crianças convivem com crianças, jovens convivem com jovens e velho convive com velho. Essa segregação não faz sentido, estamos todos no mesmo espaço. Vivemos em um tempo único onde a grande parcela de idosos está convivendo com gerações, crianças e jovens, porque durante a pandemia as famílias foram obrigadas a conviver no mesmo espaço. Então, essa segregação não faz mais sentido.
E do que consta um pensamento aí unificador, né? O que precisamos fazer como cidadão para transformar o idoso no próprio protagonista do seu viver? Essa relação com os jovens ajudaria muito, alinhada ao apoio, ao zelo, ao respeito e proteção. Abriria aí um contexto planetário muito positivo, porque juntos, idosos e jovens formam elos de promoção do caminho da esperança para o futuro ressignificado, principalmente diante das vivências da pandemia. O protagonismo do idoso propicia desenvolvimento de seus conhecimentos contextualizados, críticos e reflexivos sobre o seu contexto, visando a superação de estigmas e incorporação de atitude de compromisso com a vivência em plenitude. Ok, mas se a gente continuar caminhando por onde estamos indo, vamos ter idosos sozinhos, idosos institucionalizados, idosos abandonados, idosos sofrendo de solidão? Ok, mas os idosos vão continuar existindo. Eles serão vistos como problema, serão vistos como doentes, mas eles não vão desaparecer. Qual é o nosso papel, gente? Pelo amor de Deus, vamos refletir. É um aprendizado bastante complexo para a reforma do pensamento. Nós não devemos partilhar desse pensamento parcelado, reducionista ou simplificado. Ou será que aqui ninguém vai ficar velho? Vocês acham que vocês não vão cuidar dos seus pais? Vocês acham que vocês vão ter essa escolha? Eu não vou cuidar dos meus pais, não vou cuidar dos meus tios, não vou cuidar dos meus... Vocês não foram cuidados quando eram vulneráveis? Vocês acham que lá na frente vocês não vão dar de frente com essa situação? Todos nós somos cuidadores, todos nós um dia seremos. Temos que desenvolver essa capacidade de pensar de forma conjunta sobre problemas locais e globais. Temos que tecer considerações acerca das partes na sua relação com o todo e com o todo na sua relação com as partes. Esse problema é de todo mundo. Esse problema não é só meu, não é só seu, que fazemos parte da área dos cuidados, que queremos ver uma terceira idade feliz, em plenitude. É de todos nós. Temos políticas públicas, temos Estatuto do Idoso, mas nada disso é colocado na prática. Os problemas são complexos, pessoal, e, consequentemente, não há lugar para um saber simplificado. As vivências da pandemia da Covid-19 podem despertar o repensar, um pensamento para os novos tempos, uma gerontologia aí nessa cadeira maravilhosa que eu descobri, que reforça e fortalece uma prática alinhada com ciência, a ética, a moral, a ciência, orientando o cuidado em prol do ser humano digno, solidário, fraterno. O reconhecimento do ser humano idoso propõe uma reorganização conceitual que rompe com o determinismo clássico, com a fragmentação, envolve a reconstrução com noções de autonomia, individualidade, autoprodução, abarca um elo corrente, ao mesmo tempo que o idoso é produto e produtor do contexto de vida. Propicia-se aí a unidade e invariância, pluralidade de contextos e potencialidades do viver, respeitando ambivalências, contradições e complexidade do ser. Sim, o ser humano é bastante complexo. Sim, é complicado. Se não é complexo, a gente acaba complexificando, que é da nossa natureza. Então, diante de todo esse tema proposto e essa reflexão colocada, vamos aos alertas finais, às considerações finais aqui, que eu acho importante como via, como caminho, como solução. Se nós pudermos contribuir aí para o vínculo e interação de familiares e rede de apoio do idoso,
se nós pudermos contribuir para a reflexão de que tipo de tratamento queremos dispensar para os nossos idosos, queremos a promoção da saúde, queremos a prevenção, queremos a medicalização, queremos a hospitalização dos nossos idosos, a institucionalização. Que compreensões nós queremos ter socioculturais sobre o ser humano idoso? Vamos promover essa reforma do pensamento? Vamos transformar a sociedade em relação a essa conjuntura que envolve os idosos? Vamos promover esses pensamentos de mudança nas pessoas? Vamos integrar esse aprendizado, essa reflexão, com essa crise gerada nos contextos pandêmicos, complexos e multidimensionais? Pessoal, não é fácil vislumbrar o ser humano idoso com sua subjetividade, heterogeneidade, autonomia e humanidade, integrando-se na esfera planetária com respeito, consideração e valorização. Não é fácil. Eu quero desacreditar as práticas de julgamento, de ageísmo e de exclusão. Para quem não sabe o que é ageísmo, o que é idadismo, eu tenho uma live aqui gravada no GTV, vocês podem ver depois. Contribui muito para a violência contra a pessoa idosa. Eu quero desacreditar nessas práticas, principalmente as vivenciadas durante o período da pandemia da Covid-19. O idoso, ele precisa estar envolto por práticas de respeito, de amor e de segurança. Então, pessoal, o caminho da esperança que eu espero para a metamorfose de cada um de nós em relação ao ser humano idoso implica e inspira o mapeamento e entendimento da reconstrução das relações vividas por nós. Não se pretende aí rivalizar ou instigar a competição entre os jovens e idosos, mas sim integrar esforços para termos novos entendimentos que abarquem aí ambos como elos fortalecidos na caminhada rumo ao futuro mais digno da humanidade. Né? Estamos no momento que temos que resgatar nossos valores humanos, nossos princípios humanos, nossa ética humana. E nesse ínterim, a enfermagem gerontológica, com a vivência pandêmica da Covid, se fortaleceu na sua integralidade, né, possibilitando aí tornar-se referência e auxílio para entrelaçar a sociedade com o ser humano idoso, enriquecido nas suas contradições. Então, flui aí o ser dialógico que se complementa e combate os enfrentamentos vividos. Não foi fácil, pessoal. A enfermagem está de parabéns, a enfermagem gerontológica mais ainda. Esse é um campo que está bastante, é um nicho quente, que está bastante em voga. Quem quiser investir, né, na prática gerontológica da enfermagem ou dos próprios cuidados, eu super aconselho, tá? Então, aí devemos ressignificar as ações de atenção ao idoso, respeitar a pluralidade, vislumbrar o presente e o cenário futuro, que vão contribuir nas dificuldades emanadas na complexidade do ser humano idoso. E, quem sabe, ter um desfecho aí de um prelúdio da verdadeira mudança das relações com os idosos, transformando a cultura do envelhecimento. Eu creio que o sistema planetário está condenado a essa mudança, porque a vivência pandêmica, o idoso, todo esse contexto que foi exposto aqui nessa live, né, o reconhecimento da condição humana está fortalecido pela dignidade, né, não só pelo desrespeito que nós vimos, mas nós vimos também muitas ações de solidariedade. Nós testemunhamos correntes aí de cidadania e fraternidade, provando que é possível esse caminho da esperança em relação aos idosos, né? Que agora é hora da oportunidade de ressignificar os novos tempos. O futuro, pessoal, nasce do presente.
Então, deste modo, pensaremos aí o presente, significa o quê? Vislumbrar o nosso futuro, a gente faz nosso futuro a partir do hoje. Então, esse momento pandêmico, eu espero que seja aí o começo do caminho da esperança para os novos tempos, promovendo esse olhar extradisciplinar. Esse é o momento, pessoal, de dar ferramenta e espaço para os idosos, né? Então, quem tiver comigo aí, fala eu, porque eu espero profundamente realizar o sonho de ver lá na ONU a criação da Convenção da Pessoa Idosa, né? Para que a gente possa realmente aí fazer a diferença. Então, eu volto aqui a câmera para mim, porque eu queria agradecer a presença de vocês. Eu queria agradecer por vocês me deixarem falar, por manterem esse canal aberto, porque isso aqui, gente, foi um desabafo. Já estava para falar desse tema desde março, que foi quando eu tive o primeiro contato com o Combracé, que é o Congresso Brasileiro de Saúde e Envelhecimento Humano Online. E eu acho que agora que a gente está mais sedimentado com todo o resultado dessa pandemia, já estamos nessa etapa de vacinação, perdemos muitas pessoas, perdemos muitos entes queridos, perdemos pessoas ao nosso redor. Eu fico aqui também minha solidariedade para quem perdeu parentes, né, pessoas próximas. Mas está na hora da gente levar a terceira idade a sério, da gente pensar no nosso próprio envelhecimento, da gente se ver não só como cuidadores profissionais, mas também como cuidadores familiares, da gente querer uma sociedade com essa contribuição dessa sabedoria que os mais velhos têm, que os idosos têm para dar. Eu queria compartilhar com vocês também que a decisão mais acertada que eu tive nos últimos anos foi de ter a possibilidade de voltar a morar com a minha mãe. Então, num primeiro momento, eu achei, eu vou cuidar dela e tal. Mas, muito pelo contrário, ela é uma idosa super independente, com uma super autonomia, que me ensina muitas coisas, e eu sou muito grata por ter contato com ela e por ter contato com outros idosos, né, nessa trajetória aí da minha profissão. Então eu queria agradecer vocês, tá, por esse momento. Continuo aí com o meu canal aberto, Instagram, Facebook, YouTube. Quem quiser bater um papo, quem quiser sugerir temas para live, quem quiser continuar essa discussão, tá? Estou aberta aí para conversas, para tirar dúvidas, para troca de ideias. E eu tô vendo muita gente me dar o feedback que estão se espelhando em mim porque estão fazendo gerontologia. Eu tô muito feliz, gente. Vocês não sabem como a gerontologia vai ser o canal de mudança de paradigma, né? Tanto para a própria sociedade que não está preparada para lidar com a revolução da longevidade, né? Com o tsunami grisalho, que eu costumo falar tanto. Então, assim, quem quiser também trocar uma ideia sobre isso, se tiver em dúvida, Danilo, não sei se eu faço, porque, gente, é um caminho difícil, né? Nós, como cuidadores, já não temos regulamentação, já não somos reconhecidos. Na gerontologia também não é diferente. A gente está nesse mesmo apegado, nessa mesma militância, né, para podermos ter nossa regulamentação. Mas eu acredito que com fé nós vamos chegar lá. Então eu queria deixar aqui meu boa noite. Muito obrigada. Vejo vocês na próxima semana. Beijo.